Pode se sentar nessa noite, se assente dando glória a Deus. Queridos, estamos chegando a mais um final de um ciclo, não é verdade? Nós estamos na paraxá de número 49, aleluia. A paraxá com o nome hebraico de Kitetse, que em português ela quer dizer, né, quando você sair. E a paraxá dessa semana ela vai de Deuteronômio capítulo 21, a partir do versículo 10, até Deuteronômio capítulo 25, versículo 19. Aleluia! Glória a Deus! E amados, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu estava conversando isso com o pastor Vitor, com o Marcelo essa semana. Quando eu li a paraxá essa semana, lendo assim, quando você lê a primeira vez, você olha assim e fala, gente... assim, tem tanta coisa boa aqui, mas e aí? O que eu vou tirar de aplicação para a minha vida, não é verdade? O que eu vou tirar para falar para mim, para falar para a igreja? E aí, Eterno? E aí a gente faz o quê? Lê de novo. Isso não basta, a gente faz o quê? A gente escuta ensinando de Sião. A gente escuta os rabinos, aquilo que eles falam sobre essa paraxá. E aí o Eterno vai rompendo, vai rompendo, vai rompendo. E hoje essa paraxá ela tem muitas lições para nossas vidas, muitas mesmo. E eu quero dar uma pincelada sobre aquilo que ela fala, sobre regras práticas para as nossas vidas. E de antemão eu quero dizer uma coisa: se o Brasil, se as igrejas evangélicas seguissem alguns dos conselhos que Adonai dá aqui ao seu povo, nós teríamos igrejas muito melhores nos dias de hoje. Nós teríamos uma nação muito abençoada se ela seguisse somente esses princípios que o Eterno deu aqui nessa paraxá. Onde nós estamos aqui? A paraxá de número 49, ela é uma paraxá interessante. Por quê? Todos nós sabemos, Moisés aqui no livro de Deuteronômio, ele vem repetindo todas as leis, ele vem repetindo tudo aquilo que ele já havia falado. Ele vem repetindo para o povo, por quê? Porque daqui a pouco, alguns capítulos à frente, nós vamos ver que Moisés ele vai descer a sepultura, Moisés ele vai ser retirado do meio do povo, e o povo está chegando aonde? À terra prometida. O povo está agora bem perto daquilo que o Eterno prometeu lá atrás para Abraão. Então o que Moisés precisa fazer? Ele precisa ensinar o povo que, gente, agora é para valer. Agora está chegando a terra que o Eterno nos prometeu. Agora não é mais como nós andamos durante todo esse tempo no deserto. Agora realmente é uma realidade e vocês vão entrar na terra que Deus prometeu a vocês. Porém, é necessário que vocês tenham regras práticas para quê, queridos? Para a sobrevivência. Se nós lermos essa paraxá, você vai ler que as regras que o Eterno dá aqui são regras muito importantes para quê? Para que o povo sobreviva. Regras de amor uns pelos outros, regras de respeito do homem para com a mulher, respeito da mulher para com o homem, respeito do filho para com o pai, entre outras coisas que Deus fala aqui. Por quê? Porque era necessário que a nação de Israel agora, ao entrar em Israel, ao entrar ali onde eles entrariam, ao entrar na terra prometida, eles vivessem de forma agradável a Deus, mas agradável também uns aos outros. E se nós pararmos para pensar e ler, nós vamos lembrar da paraxá que o Winston me trouxe aqui para nós há um tempo atrás, e que fala que o nosso Deus é um Deus o quê? Organizado. E tudo que Deus fala nessa paraxá foi para que o povo se organizasse, para que não houvesse bagunça, confusão no meio do seu povo. Porque, queridos, mais de 3 milhões de pessoas estariam entrando agora ali juntos aonde Deus queria. Então você imagina como que realmente que aquele povo precisava de regras práticas para quê? Para viverem em comunidade.
E olha como nós estamos precisando de algumas regrinhas aqui nos dias de hoje, tá? Muitas regras dessas aqui servem para nós. E eu quero pincelar essa paraxá para nós vermos o quanto ela é rica nessa noite. A paraxá começa aqui no capítulo 21, no versículo 10, né? O tema da paraxá é quando vocês saírem. Quando saírem de onde? Quando saírem para quê? Deus diz o seguinte, gente, quando vocês saírem à guerra contra os seus inimigos e seu Deus, Adonai, os entregar a você e fizer deles prisioneiros, quando um de vocês vir uma mulher que lhe agrade entre os prisioneiros e se sentir atraído por ela e desejar que seja sua mulher, leve-a para sua casa, onde ela raspará a cabeça, cortará as unhas e retirará as roupas de prisioneira. Ela permanecerá em sua casa, chorando pelo pai e pela mãe, durante um mês inteiro. E depois disso, esse homem poderá manter relações sexuais com ela e ser o seu marido, e ela será a sua mulher. Eu fiquei lendo essa semana e pensando, uai, por que isso, né? O Senhor já começa a paraxá dizendo para os homens assim, olha que poderosa essa paraxá. Porque o Eterno já começa dizendo assim, gente, o negócio é o seguinte, quando vocês a partir de agora, quando entrarem na terra que eu prometi, e vocês forem lutar contra os seus inimigos e alcançarem a vitória, porque eu sou Deus que prometo a vitória e vou cumprir a vitória na vida de vocês, eu estarei com vocês, vocês vão ser vencedores em todas as batalhas, se vocês estiverem comigo. Quando vocês entrarem na batalha, e os homens, soldados, olharem para uma mulher, e acharem ela bonita e quiserem trazê-la para casa, não tem problema nenhum. Só tem um detalhe. Você vai precisar raspar a cabeça dela, deixar as unhas crescer, e ela vai chorar durante 30 dias pelo pai, pela mãe, e depois disso, se você quiser, você pode se casar com ela. E eu comecei a pensar sobre isso aqui, e eu vi o Rabino Marcelo falando algo muito interessante. Pensa comigo numa coisa, queridos. Esses homens, eles realmente iriam para a guerra, iriam batalhar, iam ver mulheres bonitas, iam trazer aquelas mulheres para casa. Então você imagina o problema que isso ia ser? Porque imagina que cada nação que eles lutassem, eles, essa mulher é bonita, eu vou levar como escrava, vou levar ela para minha casa. O Eterno aqui estava dando uma regra do seguinte, olha, eu vou dar uma regra para vocês, ao qual vocês não vão querer. Eu vou evitar a poligamia, porque imagina que cada homem deles podia trazer quantas mulheres eles quisessem. E eu vou evitar a vaidade, por quê? Porque quando aqueles homens olhavam para uma mulher bonita, eles desejavam ela. Mas o Rabino Marcelo fala uma coisa muito engraçada e verdade. Agora você imagina essa mulher dentro da sua casa, cabeça raspada, unha grande, chorando 30 dias. Sabe o que os homens pensavam? Não quero não. Manda embora essa mulher, libera ela, não quero. O que o Eterno estava mostrando para a gente? A primeira lição que o Eterno nos dá é a seguinte, que nem tudo que está por fora, ou melhor dizendo, aquilo que está por fora não é o mais importante. O Eterno estava nos mostrando que a beleza exterior é algo que pode ser atrativo aos olhos, mas é algo que vai passar. Deus estava mostrando isso para os seus servos, porque senão seria uma confusão tamanha. Então, como o Rabino falou, é verdade, os homens iam olhar para aquelas mulheres durante 30 dias, chorando, cabeça raspada e unha grande. Não, Senhor, não é o que eu quero não, libera essa mulher, eu me arrependi, não quero mais. Isso evitaria, como evitou muitos problemas dentro de Israel. E aí, pensando sobre isso aqui, eu falei, gente, olha como que Adonai, ele é sábio, como ele é poderoso, como ele, através das regras práticas de vida, ele nos ensina que, por mais que às vezes a gente venha desejar alguma coisa, Deus, ele sabe aquilo que é o melhor para todos nós. Essa paraxá, ela tem muitas regrinhas práticas muito importantes para nós. E continuando essa paraxá, Deus, ele chama Moisés e diz o seguinte, Moisés fala para o seu povo assim, gente, olha só, se você tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedeça às palavras de seu pai ou de sua mãe. E se mesmo depois de receber a disciplina deles, ele se recusar a ouvi-los, então o seu pai e a sua mãe devem tomá-lo e levá-lo aos líderes da cidade, junto
ao portão do lugar e dizer aos líderes da cidade: este nosso filho é teimoso e rebelde, não presta atenção ao que lhe dizemos, vive de modo devasso e se embriaga. Então todos os homens da cidade devem apedrejá-lo até a morte. Assim, vocês estarão dando fim a tamanha maldade em seu meio, e todo Israel ouvirá a respeito disso e temerá. Deus, ele dá uma regra aqui muito interessante. Ele diz assim para o povo: gente, o negócio é o seguinte: se você tem um filho difícil, um filho desobediente, um filho rebelde, um filho que os pais aconselham, mas ele não quer saber, um filho que vive dando dor de cabeça para o pai, para a mãe, e os pais corrigem com amor, os pais chamam a atenção, mas o filho não está nem aí, beleza, faz o seguinte: leva ele para os líderes, leva ele para a igreja, e aí, se ele não resolver mudar, depois de ouvir tudo isso, ele deve ser morto. Pastor, nossa, aí eu entendo que as pessoas às vezes falam, né, nos dias de hoje, que o Velho Testamento era um livro, onde nós tínhamos um Deus muito mau, né? Um Deus que queria matar todo mundo, queria destruir todo mundo. Mas sabe o que eu pensei sobre essa regra? Olha o que o Eterno estava ensinando aqui para o povo. Filhos teimosos nós temos até nos dias de hoje, não temos, não é verdade? Filhos que dão trabalho, filhos que fazem com que às vezes os seus pais deitem na cova, porque as mães hoje em dia perdem a vida por causa dos filhos. As mães hoje em dia perdem a vida porque elas se aborrecem por conta do que os filhos fazem. E Deus estava dando uma regra aqui, falou: olha só, se o seu filho for desobediente e não resolver ouvir vocês, ele deve morrer. Porque o filho, ele tem que ser o quê? Obediente a pai e mãe. E os rabinos falam, o rabino Mateus e o rabino Marcelo disseram uma coisa, que as regras que Deus deixou aqui nessa paraxá são muito duras, e é verdade, mas elas são duras não no sentido de que Deus desejava que todo filho fosse morto. Deus não desejava que todos os filhos fossem mortos, não. Deus, ele deixou isso aqui como exemplo. Ó, se você fizer, e se Israel ver que algum filho ele foi morto por conta disso, você concorda comigo que todos os outros filhos iam ser obedientes? Opa, o fulano de tal desobedeceu o pai e mãe e foi morto. Eu não vou desobedecer, não. Vou dar trabalho para meu pai e minha mãe, não. Eu vou ser um filho o quê? Honrado. Por quê? Porque eu não quero morrer. As regras que Deus deixou aqui para nós e para o povo dele é o seguinte: se você fizer algo que realmente não é bom e que você desagrada aquilo que está na lei do Senhor, você deve morrer. Mas se você for um filho bom, um filho obediente, o que acontece? Vida longa para você. Porque é um dos únicos mandamentos com promessa: honre seu pai e sua mãe, e os seus dias de vida Deus vai multiplicar na terra. Essa paraxá é uma lição muito linda. Pastor, então quer dizer que nós temos que matar os nossos filhos? Não. Nós temos que realmente ensinar aos nossos filhos que obediência a pai e mãe é um mandamento realmente muito importante. Desobedecer pais, desonrar mães, é um mandamento que realmente entristece o coração de Deus, entristece também os nossos pais. Se torna uma rebeldia, se torna realmente uma desonra, algo que Deus não se agrada. E se essa lei estivesse valendo até hoje, queridos, olha quantos filhos nossos aí nós iremos ver morrendo, sendo apedrejados. Mas que nós tenhamos essa lição até hoje. Se você tem o seu pai e a sua mãe vivo até hoje, honre a eles, porque se você honrá-los, Deus vai se agradar da sua vida. Isso é importante. Continuando a paraxá, olha o que Deus fala assim, gente. Se você ver no capítulo 22, no versículo 1, se você vir que o boi ou ovelha do seu irmão desviou-se, não finja que nada percebeu. Leve o animal de volta para o seu irmão. Se seu irmão não estiver por perto ou você não souber quem é o dono, leve o animal para sua casa e ele permanecerá com você até que o seu irmão pergunte a você por ele.
então você lhe devolverá o animal. Faça o mesmo com o jumento, com o casaco, e aqui não acrescentando nada mais nos nossos dias de hoje, né? Faça o mesmo com o celular, faça o mesmo com a carteira, faça o mesmo com seja o que você achar. Devolva aquilo que pertence ao seu irmão. Amados, olha que regra linda que o Eterno deixa aqui para nós nessa paraxá. Deus diz o seguinte: olha, se você está passeando, está andando, e de repente você olha para um animal e vê, aquela vaquinha ali, ou aquele animal pertence ao pastor Vitor. Aí você olha e fala assim: mas não é meu? Problema dele, problema do pastor Vitor. Aí você finge que não viu, finge que não é comigo, deixa, não é meu. Amados, que seriedade essa paraxá. Ou você encontra algo, seja na igreja, seja na rua, seja em algum lugar, e você olha para aquilo, das duas uma, ou você ignora, ou você pega, né? Ninguém está vendo, aleluia, glória a Deus, e você guarda para você. Deus está dando uma lição de comunidade aqui. Ele está dizendo o seguinte: se você encontrar algo que não é seu, você precisa procurar entregar ao dono, porque alguém vai estar sofrendo por causa daquilo. Alguém pagou para aquele celular que você achou. E amados, olha, infelizmente nos dias de hoje, seja na igreja, seja evangélico, seja lá no mundo, as pessoas não têm temor a Deus. Se as pessoas acham o celular na rua hoje, ainda mais dependendo do modelo que for, elas não devolvem. Se as pessoas acham uma carteira com dinheiro, que bênção, né? É capaz de dizer que Deus abençoou, porque eu estou na prova, Deus me honrou, né? Me dando uma carteira de alguém, achei. E olha que seriedade. Sabe o que eu pensei hoje? Eu estava pensando sobre isso. Imagine que você ou algum de nós esqueça algo aqui dentro da igreja. Seja um celular, seja uma carteira aí com dinheiro, algo realmente valioso. Não julgando ninguém, não pensando, mas será que a gente vai encontrar depois esse objeto? Eu sei que alguns amadas aqui que eu conheço aqui, se encontrarem, vão devolver. Mas e aí? Será que a gente vai pensar e falar assim: eu estou precisando de um dinheirinho a mais esse mês, aleluia, né? Alguém perdeu essa carteira, eu achei, problema dele agora, porque eu estou na bênção, estou na vitória. Não. Tudo aquilo que é do seu irmão é dele, amém? Tudo aquilo que é seu, amém? Tudo aquilo que é do seu irmão é dele. Se você acha algo, queridos, procure com zelo, procure rapidamente, sabe? Isso não é meu. Lógico que você não vai chegar aqui, porque infelizmente, se você chega aqui no púlpito, gente, alguém perdeu R$100? Não é verdade? Vai ter gente que não perdeu, vai falar: eu perdi, pastor, é meu. Mas sabe o que você faz? A Bíblia está ensinando: guarda com você. E aí você fica na sua, na espreita. E aí, se alguém chega para mim, com o pastor ou para as irmãs que vêm para a igreja, Eulália, você viu o meu celular que eu deixei aqui na igreja? Eulália, eu perdi minha carteira. Ana Paula, você viu? Aí você ouve: irmão, eu guardei, está aqui, pode contar o dinheiro, está tudo aqui. O seu celular eu guardei lá em casa, porque você esqueceu na igreja, está aqui. Isso Deus estava dando uma regra de quê? Comunidade. Não roube aquilo que não é seu. Não usurpe o seu irmão naquilo que você não gostaria de ser usurpado, querido. Porque olha, é muito triste você perder algo, principalmente dinheiro, né? Nos dias de hoje não está fácil ganhar dinheiro. Você imagina perder algo que você trabalhou o mês inteiro e por um descuido você deixou em algum lugar e você volta, cadê? Às vezes é o dinheiro para o leite, para a compra do mês, e você não acha. Então é necessário nós termos o que nas nossas vidas? A consciência de que se eu acho algo, como a Bíblia está falando, se eu achei um jumento, se eu achei um casaco, se eu achei uma chave de casa, uma chave de carro, se eu achei uma caneta, se eu achei 10 centavos, amado, não é meu, não é meu. Eu tento ter esse princípio na minha vida. Às vezes pode ter 10 centavos caído aqui no chão da igreja ou em qualquer lugar. E o Rabino Marcelo e o pastor Vitor falam uma coisa aqui que é verdade. O Rabino Marcelo ensinou isso. Se eu tenho princípios na minha vida, de, por exemplo, pegar essa caneta
e não dá valor a ela jogar fora, amanhã eu jogo um caderno, amanhã eu jogo o controle, amanhã eu jogo fora um copo de água, amanhã eu jogo fora uma camisa, amanhã eu jogo fora a minha esposa, a minha filha. Porque tudo nasce de um princípio. Se você faz algo pequeno, não se engane, amanhã você está fazendo algo grande. E eu temo muito isso no meu coração. Por quê? Se eu acho 10 centavos e guardo para mim e não devolvo, se eu achar 100 reais amanhã, eu vou devolver? Se eu achar uma carteira, eu vou devolver? Não vou, porque é um princípio. Então, se eu acho 10 centavos, ou se alguém me dá de troco um dinheiro que não é meu, queridos, eu tenho muito temor a Deus, de ser amaldiçoado, às vezes, do eterno pesar a mão por causa de 10 centavos. Eu falo assim, não é meu. E olha, Deus estava dando uma regra muito importante. Fala, gente, se você vê algo acontecendo, se você vê um animal do seu irmão, se você vê que o seu irmão esqueceu algo em algum lugar, se você vê que o seu irmão perdeu algo, não ignore, ajude ele. Guarde na sua casa, e quando o seu irmão perguntar, você fala, está aqui, ó, eu guardei para você. Porque isso é uma regra importante dentro das nossas vidas, que é a seguinte regra: eu me preocupo com você, eu amo cuidar de você, porque nós somos irmãos e o Eterno é o nosso Pai. Então, se você chora, eu choro com você. Se você sorri, eu também sorrio com você, porque é importante nós termos essas regras nas nossas vidas. Essa paraxá nos fala algo muito importante, que regras de segurança. Você está vendo dentro dessa paraxá como Deus se importa com o ser humano? Como Deus se importa com os mínimos detalhes das nossas vidas? Deus se importa se você perde algo. Deus se importa como está a sua vida. E nessa paraxá, Deus fala o seguinte, gente: se você constrói a sua casa, como essa casa aqui em cima de nós, por exemplo, e você deixa a sua casa, como está aqui o púlpito, sem nenhuma proteção, se você não faz um terraço, se você não coloca uma grade, se você não coloca uma demarcação, e eventualmente entra uma criança na sua casa, entra um irmão, entra alguém, e essa pessoa cai, a culpa é sua. Você está recaindo sobre a sua vida a morte daquela pessoa, simplesmente porque você não protegeu aquele local. Olha a seriedade que o Eterno nos mostra no cuidado para uns com os outros. Deus fala isso: se aquela pessoa cair dali, você será responsável pela morte dela. Então nós temos que tomar cuidado até com a nossa casa, com a segurança, porque se acontecer algo com alguém, essa pessoa vai ser requerida, o sangue dela, a morte dela nas nossas vidas. Deus, Ele é muito maravilhoso, queridos. Regras práticas para as nossas vidas todos os dias. Nesta paraxá, Deus manda que o povo coloque nas suas roupas o que nós chamamos de tzitzit. Deus fala assim para os judeus: coloquem o tzitzit nas suas roupas. Pastor, por quê? Porque nós aprendemos aqui nessa igreja e temos aprendido na Torá. Nós, como seres humanos, precisamos fazer o que sempre? Guardar e praticar. Nós precisamos sempre nos lembrar, porque se a gente não lembra, a gente esquece. E se a gente esquece, a gente faz caquinha. Por isso é necessário nós estarmos todos os dias fazendo o quê? Guardando e praticando. Aleluia! Pastor, o que é o tzitzit? Tzitzit é isso aqui, ó, que Deus mandou o povo colocar na sua roupa. E o que significa isso? O tzitzit, ele tem 5 nós. Pastor, por que 5 nós? Porque são 5 livros da Torá. Quando aqueles homens andavam com o tzitzit na sua roupa, eles todos os dias se lembravam: existem leis que eu preciso lembrar. Existem leis de Deus que eu preciso guardar e praticar todos os dias da minha vida.
E juntamente com essas cinco nós, o Tzit ele tem 8, né? 8 linhas aqui, ó. Pastor, o que significa essas 8 linhas aí do Tzit? Eu acho que nós já falamos isso aqui na igreja, o pastor Dimson já disse isso aqui. Significam as 8 formas que nós podemos pecar contra Deus. Vocês se lembram dessas 8 formas? Vamos ver se vocês se lembram. Vamos recordar nessa noite? Quais são as formas que nós podemos pecar contra Deus? Diga comigo assim: ouvidos, olhos, boca, nariz, os nossos pés, as nossas mãos, os nossos órgãos genitais e o nosso coração, que é de onde procede tudo para que nós façamos com os outros órgãos do nosso corpo. Nós podemos pecar contra Deus com aquilo que nós ouvimos, nós podemos pecar contra Deus com aquilo que nós pegamos, nós podemos pecar contra Deus aonde nós vamos, nós podemos pecar contra Deus com aquilo que a gente olha, nós podemos pecar contra Deus com aquilo que os nossos órgãos genitais fazem, e nós não precisamos explicar isso, não é verdade? Nós podemos pecar contra Deus com aquilo que a gente cheira, com aquilo que a gente fala e com aquilo que sai do nosso coração. Por isso, quando nós olhamos para isso aqui, nós nos lembramos que, eu preciso guardar a palavra do Eterno dentro do meu coração para eu não pecar contra Ele. Princípios práticos para as nossas vidas, amém? Aleluia! Por isso, queridos, eu tenho falado isso aqui, é uma verdade. Guarde e pratique tudo aquilo que a Torá nos ensina. Essa paraxá, ela fala algo muito interessante. Deus, ele fala o seguinte, gente: vocês vão estar lá, os homens, e se um homem ele olhar para uma mulher e essa mulher for noiva, e se esse homem se relacionar com essa mulher que é noiva dentro dali da cidade, na área urbana, e essa mulher eventualmente não gritar, não chamar por socorro, não der nenhum alarde, se os dois ali forem pegos, o homem e a mulher deveriam morrer. Eu falei, Senhor, por que a mulher deveria morrer? E aqui Moisés explica. Se os dois estão ali na área urbana, vamos dizer assim, né? Vamos dizer dentro do bairro aqui em Morumbi, e o homem está com aquela mulher, e a mulher é noiva, e o homem vai e se relaciona com ela, né? Vai a estuprar, e ela não faz nada, ela não grita. A Torá fala aqui que eles dois deveriam morrer. Porque eventualmente, ou ela realmente não quis gritar, como ela sendo noiva de um outro homem, talvez ela quis se relacionar com aquele homem. Então a gente vê que é uma coisa muito séria. E aí o Eterno fala aqui também com Moisés: porém, se a mulher estiver na área rural e vem o estuprador e a estupra, ela é noiva de alguém, somente o estuprador deveria morrer, a mulher não. Por quê? Porque na área urbana, na área rural, ela poderia gritar e ninguém ia escutar. Então aquela culpa recaía só sobre o homem. Eu tive pensando sobre isso aqui. Se esta regra geral aqui fosse aplicada nos dias de hoje, se todo estuprador ele fosse condenado à morte por aquilo que ele faz com uma mulher, se todo homem que comete esse ato fosse realmente aí condenado à morte, queridos, nós não teríamos tantos estupros como nós temos hoje. Nós não teríamos tantas crianças aí sem pais, que, né, às vezes nem sabe quem é o pai. Nós não teríamos essa briga que as pessoas têm do aborto, né? Porque as pessoas dizem assim que o aborto é necessário, nesses casos, né? A mulher foi estuprada, ela vai carregar dentro dela o filho de alguém que ela nem conhece. Então nós temos que entender
que essas regras práticas aqui que Deus deu era para manter a ordem e o respeito do homem para com a mulher. Os homens deveriam olhar para as mulheres e às vezes até achá-las bonitas, mas ele tinha que pensar: opa, se eu estuprar a mulher de alguém, uma mulher que é noiva, eu vou morrer. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrumar uma esposa para mim. Eu tenho que me casar e me aquietar. Isso é uma regra muito importante para nós. E Deus fala nessa paraxá também uma regra sobre algo que se perdeu nos nossos dias: a virgindade. Nessa paraxá fala assim que o homem, quando ele se casasse com uma mulher, se ele eventualmente desconfiasse que aquela mulher não era mais virgem, ele poderia requerer a virgindade, requerer a prova da virgindade. E amados, eu fiquei muito pensativo sobre isso nos dias de hoje. O quanto essa beleza da virgindade e essa questão da pureza da mulher, ou até mesmo do homem, se perdeu. Hoje em dia, dentro da igreja mesmo, aí acontece. As pessoas, elas não querem se casar, as pessoas se relacionam com qualquer relacionam com dois, relacionam com várias pessoas, e acham que isso é normal, e acham que Deus se agrada disso. Não. Que Deus possa realmente abençoar para que as nossas filhas, as nossas crianças, sejam realmente mulheres que se casem como a palavra ordena, que se entreguem somente para aquele que vai ser o seu marido, porque isso é muito bonito, queridos, isso é muito importante. Isso é necessário ser resgatado nos dias de hoje. É necessário resgatar esse princípio. Mulher, que elas possam se casar realmente com apenas e se relacionar com apenas o seu marido. Isso é muito bonito. É uma pena que se perdeu. É uma pena que isso a gente não vê acontecendo mais nos dias de hoje. Pastor, o que essa paraxá fala mais? Essa paraxá nessa noite, ela fala sobre algo muito interessante. Deus diz assim para o povo: gente, vocês vão para a guerra, vocês vão estar lá no meio do acampamento, e eventualmente vocês vão ter, necessidades fisiológicas. Vai ter vontade de ir no banheiro. Mas olha só o que vocês têm que fazer. Quando vocês estiverem no meio do acampamento, vocês coloquem uma pá no meio do equipamento de vocês. Uma pá para quê? Porque quando você tiver realmente eventual uma necessidade, Senhor, em nome de Yeshua, coloca a tua mão, Pai querido, repreende, Deus, todo o mal. Nós temos orado a Deus por esta rua, nós temos orado a Deus por esses demônios, que o Senhor possa tocar, Pai querido, e mandar embora agora, Pai. Em nome de Yeshua, toda confusão, todo espírito, Deus, de briga, todo espírito, Deus, maligno, nós repreendemos nesta noite. Aleluia. O que Deus manda fazer, gente? Sentiu necessidade? É normal. O ser humano sente necessidade. Mas andem com uma pá. Por quê? Porque vocês devem cavar o buraco, fazer a sua necessidade e cobrir. Pastor, por que isso? Porque olha o que a palavra fala: o eterno nosso Deus, Ele é santo, e Ele anda no meio do arraial para livrar vocês dos seus inimigos. Olha o que essa paraxá ensina: que Deus, Ele deseja que no meio do seu povo não haja sujeira, que é necessário retirar do meio do povo dele toda sujeira. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós dentro da igreja, queridos, pastor, a gente vai ficar fazendo isso dentro da igreja? Não, não é isso que quer dizer. Toda sujeira espiritual, toda sujeira que está em nós, toda sujeira que você, do pecado, no falar, no ouvir, nós devemos retirar de dentro da casa de Deus e colocar para fora. Porque Deus é santo e Ele habita no meio de nós, e Ele vem aqui neste lugar para nos dar vitória, para nos curar, para nos sarar, para nos libertar, e quando Ele andar aqui, Ele não deseja encontrar nenhum tipo de sujeira. Por isso, queridos, que toda sujeira do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma, do nosso dia a dia, seja julgada para fora, para que o Eterno habite no meio de nós com total prazer. Que paraxá abençoada, que paraxá tremenda. Pastor, o senhor falou. O que eu quero nessa noite frisar para nós
É algo que eu ouvi o Marcelo falando, Rabino Marcelo, e está aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 22, a partir do versículo 9. Olha o que diz aí. Que regras práticas para as nossas vidas. Olha o que ele fala aí. Não semeie 2 tipos de semente entre as fileiras de sua vinha. Se fizer isso, a colheita de ambas as sementes estará contaminada. Você já ouviu falar nos dias de hoje de alimentos transgênicos? Alimentos transformados? Alimentos fabricados, né? Que os homens vão lá e mudam a sua característica. Deus lá atrás já estava falando disso, que isso não é bom, isso não é agradável. Aquilo que Deus criou é importante, amém? Que Deus criou a semente, aquela semente é o que Deus criou. Naquela semente tem os nutrientes, tem tudo aquilo que o ser humano precisa. Nós não devemos e não precisamos alterar nada. E Deus mostra que, gente, se você plantar nessa fileira um tipo de uva e nessa fileira outro tipo de uva, não faça isso. Por quê? Porque aquelas uvas ali, elas vão crescer e quando vocês colherem todas as duas, vão estar danificadas. Não é o que eu desejo. Pastor, o que isso tem a ver com a nossa vida? Nós não podemos plantar 2 tipos de semente nas nossas vidas. Ou você é alguém de Deus, ou você não é. Amém? Não tem como eu plantar amor e plantar ódio. Não tem como eu plantar a verdade e plantar a mentira. Não tem como. Eu preciso ser, ou eu sou verdadeiro ou eu sou mentiroso. Ou eu sou amoroso ou eu odeio todo mundo. Não tem como. Mas, queridos, olha como nós vivemos nos nossos dias, ao qual nós vemos as pessoas dentro da igreja, que elas dentro da casa do Senhor são uma bênção, dão glória a Deus, dão aleluia, planta bananeira. Você olha para ele e fala: nossa, que homem, que mulher espiritual, que bênção. Mas dentro de casa é totalmente oposto. Por isso, a semente que nós plantamos nas nossas vidas deve ser um tipo só de semente. A palavra do Senhor fala assim: aquele que está limpo, limpe-se mais. Mas aquele que está sujo, suje-se mais. Nós temos que ter uma escolha, amém? Eu desejo plantar aquilo que é bom. Eu desejo plantar aquilo que é agradável, seja para mim, seja para você, seja para o eterno. Por isso, queridos, plante somente aquilo que é bom para as nossas vidas, para a sua família, e para que Deus realmente colha na sua vida, venha colher o fruto bom. Pastor, e aí? Deus fala também nessa paraxá que nós não devemos, aí no versículo 11, olha o que esse versículo 11 fala: não use roupas feitas com 2 tipos de fios, lã e linho juntos. Eu fiquei curioso com isso aqui, da mesma forma que eu fiquei curioso com o versículo 6. Não tem explicação. Se você estiver andando e achar um ninho de passarinho, não pegue o ninho, não faça nada com os passarinhos enquanto a mãe estiver ali. Mas se você tocar a mãe, você pode pegar aqueles passarinhos. Falei, gente, com certeza o Wilson e a Sandrinha já devem ter ouvido alguma coisa relacionada a isso aqui. Eu fui ouvir o que o Rabino falava sobre isso aqui, e é algo interessante, com certeza tem alguma aplicação para nossas vidas, né? Hoje eu não sei essa aplicação, o Eterno não me revelou, eu li aqui e falei: Jesus, o que isso tem a ver? Mas tem alguma coisa aqui, porque nada que está na palavra é à toa. E essa parte aqui, quando ele fala: não faça para você uma roupa com lã e linho, tem muito a ver para os nossos dias de hoje. Você entende que lã, ela vem da ovelha, não entende isso? Não é verdade? A lã vem da ovelha. E amados, a roupa de lã é uma roupa tão gostosa, não é verdade? No frio você veste aquela roupa de lã ali, né? Esquenta você, é algo gostoso. E o linho, ele vem da árvore.
A roupa de linho também é um algo raro, é um algo bom. E Deus está dizendo o seguinte, gente, você não pode pegar a lã e o linho e fazer uma roupa dos dois. Mas por que não? A lã é um algo bom, o linho também é. Mas se você juntar os dois, você não vai ter uma roupa de qualidade. Eu fiquei ouvindo isso, o Marcelo falando, o Mateus dizendo, que as pessoas podem até fazer uma roupa de lã e de linho. Se você olhar longe assim, olhando de longe, você vai olhar e falar assim, nossa, que camisa bonita, que blusa bonita, né? A que o pastor Vitor está usando. Mas se você chegar bem de perto, você vai ver que a lã e o linho, eles não se dão bem. Eles não têm nada a ver um com o outro. Não há como você fazer junto ali. Então, eu, na minha concepção, acredito que o Eterno estava dizendo assim, gente, se você fizer uma roupa de lã e de linho no deserto, onde vocês vivem, essa roupa não vai durar. Com o tempo, essa roupa aí, não vai aguentar a pressão. Então, ou você faça uma roupa de lã, ou você faça uma roupa de linho. Pastor, o que isso tem a ver com as nossas vidas, com a aplicação no dia de hoje? Bom, vamos lá. Nós não podemos misturar as coisas. O princípio desse versículo é o seguinte: você não pode viver uma vida de misturas. Ou você é de Deus, ou você não é. A palavra do Senhor fala assim: nós não podemos servir a quantos senhores? Ou você vai servir um e desagradar o outro. Então, sabe o que eu entendi dessa paraxá, ouvindo o que o Mateus falou e ouvindo e lendo? Que é a seguinte: eu não posso requerer na minha vida, ter na minha vida Deus e ter as coisas do mundo. Eu não posso, como cristão, ouvir uma música evangélica, aleluia, glória a Deus, e na igreja a gente cantar, né? Na igreja dar glória a Deus, e quando eu estou em casa, quando eu estou no meu carro, quando eu estou passeando, quando eu estou ouvindo no celular, eu estou ouvindo música profana. Eu não posso misturar as coisas. Eu não posso misturar aquilo que é de Deus com aquilo que é do mundo. Eu achei isso aqui muito importante, por quê? Porque infelizmente o cristianismo de hoje faz isso. O pastor Vitor disse isso outro dia: toca-se um funk lá na rua, toca-se uma música mundana, alguém se converte e diz que agora eu sou funkeiro gospel, pega a mesma batida, a mesma sincronia, tudo, e coloca uma melodia dentro da igreja, e aí os irmãos dentro da igreja começam a cantar. Pega-se um samba, um pagode, enfim, trazem para dentro da igreja, e aí as pessoas começam a pensar o seguinte: não, eu sou de Cristo e agora eu posso fazer porque dentro da igreja não tem nada a ver. Vocês são muito quadrados, Eliahu. Vocês são muito retrógrados, porque tudo me é lícito. Eu estou na graça. Esse simples versículo me ensina que eu não posso misturar aquilo que é de Deus com aquilo que é do diabo. E olha, não se engane, existem práticas dentro das igrejas nos dias de hoje, exatamente no dia 24 de agosto de 2018, existem práticas dentro de igrejas que não são de Deus, mas que são práticas retiradas do terreiro de macumba, práticas tiradas da bruxaria, práticas tiradas lá do lado de fora da igreja, e estão dentro da igreja. Mas glórias a Deus pela igreja evangélica Eliahu, glória a Deus pelo nosso pastor Jimson, porque aqui dentro dessa igreja nós não misturamos essas coisas. Aqui nós realmente entendemos que o sim é sim e que o não é não. É necessário nós termos isso dentro das nossas vidas, queridos. A palavra do Senhor fala assim que não é possível da mesma fonte jorrar água doce e água salgada. Então não é possível ser um cristão dentro da igreja de um jeito e um cristão de outro jeito lá fora, não. Eu tenho que ser o mesmo cristão na igreja, na minha casa, no meu trabalho, aonde eu for. Eu tenho que ser uma pessoa que agrada a quem? A Deus. E aí entra esse princípio, queridos: eu não posso agradar o mundo com aquilo que eu escuto, eu não posso agradar ao mundo com aquilo que eu toco, eu não posso agradar ao mundo com aquilo que eu vejo. Eu tenho que ser um cristão que agrada a Deus em tudo aquilo que eu faço. Porque se eu sou um cristão mentiroso, se eu sou um cristão que não sou verdadeiro, uma hora isso vai se romper.
não vai durar para sempre. A palavra do Senhor tem um texto muito lindo que fala assim, gente, não há nada oculto que não seja revelado. E eu me agrado muito desse texto, sabe por quê? Porque as pessoas podem enganar os pastores, podem enganar o marido, podem enganar a esposa, podem enganar os patrões, não tem problema. Um dia, o Eterno vai olhar dentro dos nossos olhos e vai dizer assim, você se lembra daquele dia? A mim, você não engana, porque eu sei quem você é de verdade. E eu sempre falo aqui, eu desejo chegar diante de Deus e que Deus diga para mim assim, opa, seja bem-vindo, porque eu conheci você, você era pecador, mas você durante a sua vida toda se esforçou para ser um homem agradável àquilo que eu queria. Então, entre, porque eu tenho algo preparado para você. Isso é o que eu desejo ouvir, queridos. Nós não podemos ter sujeira no meio do arraial. Nós não podemos realmente deixar que o santo e o profano se misturem. Isso é algo que eu vejo muito nos dias de hoje. Por exemplo, nós como músicos, né? Existe uma coisa muito aí nas igrejas de hoje, que é o seguinte, o músico, ele vira e fala assim, pastor, estou precisando de uma grana. E eu fui convidado para tocar, né, pastor Vitor? Forró da Marlene. Que isso? Tá rindo, irmão? R$150 por noite. Tô na prova. Tô precisando. Aí vai o cidadão e toca. Eu tenho no meu coração o seguinte: não existe dinheiro nenhum que pague por aquilo que Deus me deu. A unção que Deus deu para mim, que Deus deu para o Marcelo, que Deus deu para qualquer um aqui, não paga aquilo que realmente o mundo pode nos oferecer. E não é nem pelo dinheiro. Porque o que os jovens fazem? Eu estou precisando, pastor, o meu trabalho é o meu serviço. Eu toco na igreja, louvo aqui na sexta, no domingo, mas durante a semana eu estou tocando no forrozão, estou tocando por aí. E não tem nada a ver, porque é meu emprego. Você precisa entender, se é muito quadrado. Só que eu acho o seguinte, eu penso assim, se eu, pastor Michael, sou um vaso, sou um instrumento na mão de Deus, e se Deus me deu graças de tocar para Ele, eu não posso tocar para o mundo. Eu não posso tocar nem que seja nenhuma música, nem de brincadeira. Porque a unção que Deus me deu é para louvar a Ele, não é para louvar a nenhuma outra coisa. Mas dentro das igrejas hoje nós temos N jovens, N músicos, N cantores, que cantam aqui, cantam lá fora, e cantam aqui, e hoje mesmo sexta-noite está tendo que cantar em algum lugar para ganhar o seu dinheirinho. Eu sinceramente acho que isso não é válido. Por quê? Porque a Bíblia fala o seguinte, o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Então quer dizer que se eu for tocar lá fora no mundo, o Espírito Santo vai falar, não, você entra aí, eu fico aqui do lado de fora. Entende como as pequenas coisinhas às vezes nos afastam de Deus? Coisas mínimas. Querido, se nós estamos precisando de dinheiro e se foi Deus que é o Deus das nossas vidas, Deus vai fazer aparecer esse dinheiro. Deus vai nos honrar no trabalho. Deus vai nos abençoar. Nós não precisamos dar jeitinho para abençoar a nós mesmos, porque Ele é o Deus das nossas vidas. E se você é fiel a Ele, Ele vai honrar você. Por isso, amados, não deixemos misturar. Seja um cristão verdadeiro em todas as instâncias da sua vida. Na igreja, em casa, no trabalho, na rua, dormindo, acordado, na praia, aonde você for. Seja alguém que Deus olha do céu e fala assim, eu me agrado dele, eu me agrado dela, eu me agrado do meu servo, da minha serva, porque ele verdadeiramente, ela verdadeiramente é minha, é meu. Por isso, queridos, como essa paraxá nos ensina regras de vida, vigiemos, para que a gente não peque em nada daquilo que Deus não se agrada. Jogue para fora toda a sujeira do arraial. Se você achar algo em qualquer lugar, devolva para o seu irmão, porque não é seu. E não tente fazer duas coisas ao mesmo tempo.
seja verdadeiro, porque Deus vai se agradar da sua vida. Que o Eterno possa realmente nos abençoar e que nas batalhas da sua vida Ele possa ser com cada um de vocês. Nas batalhas das nossas vidas o Senhor seja conosco. Amém, queridos? Que o Senhor possa abençoar a sua vida nessa noite. E até aqui o Senhor me permitiu falar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Yeshua.